Governo entrega ao Congresso projeto com as novas regras fiscais. Lula reúne ministros e governadores para discutir sobre violência nas escolas. E você vai ver também. Julgamento começa 100 dias após os ataques de 8 de janeiro. Moraes e Toffoli já votaram a favor de tornar réus os primeiros denunciados. Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional na terra Yanomami para garantir a ordem pública e a proteção de pessoas. Após falas do presidente, Ucrânia convida Lula a visitar Kiev e compreender a realidade da guerra. Lançamento do foguete mais poderoso da história já tem nova data. Missão de teste da SpaceX foi reprogramada para quinta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E olha só, a gente começa com notícias de Brasília. O governo federal se reuniu nesta manhã com governadores e prefeitos para discutir segurança em escolas. O encontro foi convocado pelo presidente Lula e também contou com a presença de ministros e chefes dos 3 poderes. A segurança nas escolas é pauta de uma grande reunião comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira em Brasília. Após as ações emergenciais adotadas pelo governo, representantes dos 3 poderes e autoridades de diversos setores se encontraram no Palácio do Planalto para buscar formas de prevenir e enfrentar a violência nas escolas. Uma das medidas já tomadas foi do Ministério da Justiça, que liberou 150 milhões de reais para ações de segurança escolar, como as rondas policiais. A pasta também publicou uma portaria que responsabiliza as plataformas digitais pela circulação de conteúdos com apologia à violência nas escolas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que em apenas 10 dias a pasta recebeu mais de 7 mil denúncias sobre suspeitas em escolas de todo o país e foram feitas mais de 200 apreensões. Nós temos 225 pessoas presas, ou menores, crianças, adolescentes apreendidos. Isso em 10 dias. Dá uma média de mais de 20 por dia. Isso mostra que nós estamos diante de uma epidemia. Nós temos 694 intimações de adolescentes suspeitos em geral para prestar depoimentos em delegacias. E nós recebemos 7.473 denúncias por esse endereço do Ministério da Justiça. Então, quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite, de modo muito eloquente, cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Ele acrescentou que em 10 dias foram detectados mais de 1.000 casos suspeitos em investigação em todo o Brasil. Em relação às plataformas de redes digitais, foram feitas mais de 700 suspensões ou remoções de perfis. E o Conselho da Federação é uma proposta do presidente Lula para reunir no mesmo fórum os governos federal, estadual e municipal, além do judiciário e o legislativo. Ele deve ser acionado para discutir questões emergenciais no país, como, por exemplo, os casos de violência nas escolas. E agora a gente traz um destaque sobre esse tema. O presidente Lula disse que tornar a escola um presídio de segurança máxima não é a solução contra a violência nas instituições de ensino. Ele afirmou que o problema é mais profundo e vem do processo educacional da criança e que é preciso a participação dos pais e de todos os envolvidos. Sem a participação dos pais, a gente não recupera um processo educacional correto nas nossas escolas. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. Nem tem dinheiro para isso e nem é politicamente correto, humanamente correto, socialmente correto. Se a gente tentar fazer isso, a gente está dando uma demonstração
que nós não servimos para muita coisa, porque nós não sabemos resolver o problema real. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve entregar hoje ao Congresso Nacional a proposta do arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Antes do envio, a equipe econômica promoveu uma alteração no texto final para torná-lo mais forte. Com o objetivo de demonstrar maior compromisso com a regra fiscal e dificultar mudanças no texto, a pasta da Fazenda decidiu colocar tanto os conceitos do marco fiscal quanto os valores que serão utilizados nos próximos 4 anos no projeto de lei complementar. O novo arcabouço fiscal vai substituir o teto de gastos. A nova proposta permite que as despesas cresçam até 70% do aumento das receitas registrado no ano anterior, mas com um limite de 2,5% de elevação real dos gastos públicos. Além da despesa atrelada à receita, a nova regra fiscal vai ter um limite de crescimento real das despesas, um intervalo para a meta do resultado primário com tolerância de 0,25 ponto percentual para mais ou para menos. E caso o resultado primário supere o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo poderá ser direcionado para ampliar investimentos. A expectativa é que a Câmara vote o texto com rapidez, em até 20 dias. Se aprovada pelo Congresso, a nova regra para as contas públicas vai substituir o teto de gastos em vigor desde 2017. O arcabouço fiscal é visto pelo governo como um importante trunfo para alavancar a economia do país. O projeto pretende limitar os gastos públicos e zerar o déficit da União em 2024. E, com isso, conquistar a confiança do mercado financeiro. Verdade, Dani. Mas olha só, antes dos efeitos na economia vem a política, já que, como a gente acabou de ver aí na reportagem, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. E esse, aliás, é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o sociólogo Luiz Vitagliano. Boa tarde, Luiz, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Prazer em falar com vocês aqui. O prazer é nosso e a primeira pergunta que eu faço é se o projeto pode sofrer grandes alterações no Congresso. Quais os principais pontos que devem ser debatidos entre deputados e senadores? Bom, Kleber, normalmente esses projetos que têm um teor mais técnico, eles costumam ter uma atenção maior do público, mas não vejo, pela estrutura técnica que ele tem, que ele sofra grandes alterações. Acho que o governo vai ser bastante delicado e fez bastante reuniões prévias para que o texto seja aprovado com uma maior segurança em termos de que o texto original vai ser respeitado na sua estrutura. Luiz, um dos desafios é escolher um relator para esse projeto. 3 nomes têm sido cotados. Os deputados Cláudio Cajado, da Bahia, Fernando Monteiro, de Pernambuco e Marcelo Queiroz, do Rio de Janeiro. Qual deve ser o perfil dessa pessoa para a função, para essa função nesse momento? Olha, eu imagino que o perfil nesse momento seja um perfil mais técnico. O arcabouço fiscal, ele, ao contrário do teto de gastos, ele é um texto mais complexo, com vários gatilhos, digamos assim. Então, ele trabalha uma perspectiva de controle mais rígida dos gastos, mas com vários gatilhos de investimento, que é essa a expectativa do governo. Então, por ter uma Constituição bastante detalhada, não podemos ter um perfil mais politizado em relação ao tema. Eu imagino que esse perfil de relator seja um perfil que entenda de economia e das questões que são colocadas em relação à economia, mesmo porque
é um texto que está com bastante atenção em termos internos e externos. O Congresso não gosta disso, né? A gente costuma fazer bastante críticas ao Congresso. O Congresso não gosta quando alguma lei ou algum projeto ele recebe tanta atenção assim. As coisas que sofrem mais alterações, estão mais sujeitas às ações fisiológicas, são aqueles textos que são mais discretos, mais escondidos, com menos presença pública. Como toda a imprensa tem acompanhado, eu imagino que a discussão ela vai ser uma discussão mais técnica. E a aprovação do projeto é tida como certa pelos líderes do governo no Congresso. Mas até para a gente ter uma ideia da importância dessa nova regra fiscal, sem a aprovação, o governo só teria recursos para pagar o básico. Como ficariam as contas públicas? O governo, como esse projeto está sendo trabalhado em caráter de urgência, eu imagino que vai ser aprovado numa velocidade razoável, mesmo porque existe pelo menos uma conversa entre o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, desculpe, e os presidentes da Casa do Congresso, tanto Arthur Lira quanto o Pacheco, para agilizar esse projeto. Então, eu imagino que mesmo que as despesas elas sejam apenas as despesas correntes, né, aquelas que são necessariamente feitas para manutenção da máquina pública, em pouco espaço o governo já tem aí uma estrutura orçamentária para se organizar, mesmo porque, se vocês se lembrarem, já no período de transição, o presidente Lula e a sua equipe trabalhou, né, com mudanças no orçamento para que este aperto, né, ele não acontecesse. Então, eu imagino que essas despesas não vão comprometer, digamos assim, aquilo que o governo tem de compromisso, né, com a sociedade brasileira. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o sociólogo Luiz Fernando Vitagliano. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, permaneço à disposição e um ótimo trabalho para vocês. E mudando de assunto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para tornar réus 100 primeiros denunciados pelos atos golpistas daquele 8 de janeiro. O ministro Dias Toffoli seguiu o voto de Moraes. O julgamento começou 100 dias após os extremistas depredarem as sedes dos 3 poderes em Brasília. O julgamento começou no plenário virtual exatos 100 dias após os ataques em Brasília, no dia 8 de janeiro, que provocaram prejuízo de 26 milhões de reais nas sedes dos 3 poderes. Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira para tornar réus denunciados pela depredação das sedes do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Os ministros têm até o dia 24 para inserirem seus votos no sistema eletrônico da Corte. As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria-Geral da República em 2 inquéritos abertos para investigar os autores intelectuais, incitadores e executores dos crimes. Nesse julgamento, devem ser analisadas as denúncias contra 50 pessoas que foram presas em 9 de janeiro no acampamento em frente ao quartel-general do Exército e que fazem parte do grupo dos incitadores dos atos. Outras 50 pessoas foram presas em flagrante dentro dos prédios dos 3 poderes ou nas imediações e integram o grupo classificado como executores dos atos. Esses 100 denunciados estão presos. Segundo a PGR, os denunciados se associaram a partir de convocações por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens, com o objetivo de praticar os atos. Caso o voto de Moraes prevaleça, os denunciados se tornam réus e vão responder por crimes como associação criminosa, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União. E com a ação penal aberta, novas provas devem ser reunidas, com uma tomada de depoimento de testemunhas de defesa e de acusação, além dos interrogatórios dos réus. Não há prazo para a conclusão dos julgamentos. Ao todo, a PGR já denunciou 1.390 radicais pelos atos de 8 de janeiro, sendo 239 no núcleo dos executores, 1.150 nos núcleos dos incitadores e uma pessoa no núcleo que investiga suposta omissão de agentes públicos.
E o governo federal autorizou o uso da Força Nacional nas terras Yanomamis, na Amazônia. Os agentes vão atuar em apoio à Polícia Federal pelo período de 3 meses. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os agentes da Força Nacional devem trabalhar por 90 dias em ações para garantir a ordem pública, além da proteção de pessoas e de bens públicos e privados. O Ministério da Justiça autorizou a ação conjunta com a Polícia Federal na terra indígena Yanomami, em Roraima. Maior reserva indígena do país, a terra Yanomami possui cerca de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Roraima e Amazonas. São ao menos 371 comunidades e quase 30 mil indígenas. A região vem enfrentando uma crise humanitária com casos de desnutrição, malária e outras doenças atribuídas à degradação ambiental, crise essa que foi causada pelo avanço do garimpo ilegal de minérios na região. Conforme dados do Ministério da Saúde, 570 crianças de até 5 anos de idade morreram por doenças evitáveis nas terras Yanomamis entre 2019 e 2022, um aumento de 29% em relação ao período entre 2015 e 2018. O Fundo das Nações Unidas para a Infância revelou que 8 de cada 10 crianças indígenas sofrem de desnutrição. Desde o dia 20 de janeiro, a área está sob o estado de emergência em saúde pública de importância nacional. O garimpo ilegal e a ausência de medicamentos e políticas de saúde agravaram a situação da comunidade localizada no meio da floresta amazônica. No início do mês, o governo federal editou uma medida provisória para liberar crédito extraordinário de 640 milhões de reais para custear ações voltadas para os povos indígenas. Veja a seguir, após falas do presidente, Zelensky convida Lula a visitar Kiev e compreender a realidade da guerra. E ainda, a SpaceX tentará lançar foguete mais poderoso da história na quinta-feira. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h22 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaques internacionais. E as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a invasão da Ucrânia têm repercutido mundo afora. Nesta terça-feira, o presidente Volodymyr Zelensky convidou Lula para visitar Kiev, para que possa compreender melhor a realidade da guerra. A paz está muito difícil. Recentes declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva provocaram polêmica com os Estados Unidos, a União Europeia e a Ucrânia. O posicionamento do brasileiro levou Kiev a convidar Lula, acusado de ser favorável à Rússia, a visitar a Ucrânia para que possa compreender a realidade da agressão russa. De acordo com Lula, o Ocidente contribui para a continuidade do conflito entre Kiev e Moscou. Ele também apontou tanto a Rússia quanto a Ucrânia como responsáveis pela guerra iniciada há um ano. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O Zelensky não toma a iniciativa de parar. Após as declarações, os Estados Unidos acusaram o Brasil de estar papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto. O governo ucraniano criticou o presidente brasileiro por colocar a vítima e o agressor no mesmo nível e por atacar os aliados da Ucrânia que a ajudam a proteger o país de uma agressão assassina. Kiev também pediu a Lula que compreenda as reais causas e a essência da guerra na Ucrânia, desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022. Lula recebeu na última segunda-feira o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para promover uma mediação internacional na guerra da Ucrânia. A Rússia, sob sanções dos países ocidentais, iniciou uma ofensiva diplomática para convencer as potências emergentes de que está apenas se defendendo contra a hegemonia dos Estados Unidos. A mensagem vai ser repetida durante a semana pelo chanceler russo em vários países da América Latina. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que o governo dos Estados Unidos exige a libertação imediata do jornalista americano Ivan Gershkovich, do Wall Street Journal, por considerar injusta sua detenção na Rússia.
Em meio a reuniões do G7 no Japão, o secretário de Estado americano Antony Blinken exigiu nesta terça-feira a libertação imediata de Ivan Gershkovich. Blinken ressaltou que a prisão do jornalista americano do Wall Street Journal pela Rússia era injusta. A embaixadora americana em Moscou, Lynne Tracy, foi autorizada a visitar Gershkovich na segunda-feira. O jornalista está preso há mais de 2 semanas depois de ter sido acusado de espionagem pelo governo russo. Posso relatar com base no que a embaixadora Tracy disse, que ele está com boa saúde e bom humor, considerando as circunstâncias. Continuamos a pedir sua libertação imediata desta detenção injusta. Gershkovich, correspondente em Moscou do Wall Street Journal e que já trabalhou para a AFP, foi detido pelos serviços de segurança russos em 30 de março, quando trabalhava na região de Ekaterimburgo. As autoridades russas o acusaram, entre outras coisas, de coletar informações sobre a indústria de defesa. O processo acontece em sigilo. E no Sudão, o que se vê é um verdadeiro cenário de guerra. Enquanto muitas pessoas tentam deixar a capital Khartoum, o exército e grupos paramilitares continuam o conflito. Até o momento, são contabilizados cerca de 200 mortos e mais de 1.800 feridos. Tiros e fumaça em Khartoum. O confronto entre o exército e paramilitares do Sudão, que entra no 4º dia seguido, já deixou quase 200 mortos. Também há pelo menos 1.800 feridos. As tropas do general Abdel Fattah al-Burhan, líder de fato do país africano desde o golpe de 2021, enfrentam as forças de apoio rápido, que são comandadas pelo seu número 2, o também general Mohamed Hamdan Daglo. Em meio ao cenário de guerra, milhares de civis tentam deixar Khartoum, cujos habitantes sofrem com a falta de eletricidade, água encanada e escassez de alimentos. Pelo menos 2 hospitais da capital foram atingidos por tiros e foguetes e precisaram ser evacuados. Além disso, inúmeras ONGs e agências da ONU suspenderam suas atividades devido aos saques e violações graves que ocorreram contra seus colaboradores. Na segunda-feira, um comboio diplomático dos Estados Unidos foi alvejado e o embaixador da União Europeia sofreu ataques em sua residência em Khartoum. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, reforçou nesta terça-feira que o conflito é um assunto interno do Sudão, mas disse que Cairo está pronto para atuar como mediador. O general Daglo, comandante das FARC, havia anunciado um cessar-fogo de 24 horas, mas o exército do Sudão negou a afirmativa, alegando que se tratava de uma declaração da rebelião destinada a esconder sua derrota iminente. O maior e mais poderoso foguete do mundo tem nova data de lançamento. A previsão é quinta-feira. A nave foi fabricada pela SpaceX com o intuito de viajar para a Lua e também para Marte. A missão será de teste sem tripulação. Inicialmente estava marcada para acontecer na segunda-feira. A nova decolagem deve acontecer na quinta-feira por volta das 10 horas e 28 minutos. E o foguete será lançado da Starbase, que é a base espacial da empresa, localizada no Texas. A primeira tentativa de decolagem foi suspensa minutos antes do horário programado. O motivo foi um problema de pressurização no propulsor, que é o mecanismo que faz o lançamento. E a gente espera, não é, Kleber, que dessa vez o lançamento aconteça de fato. Verdade, Dani. Olha só, com tanto dinheiro e tecnologia investidos, tem que dar certo, né, Dani? Tem que dar certo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E continue ligado, porque daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.